Quem está sem Bíblia, pegue carona com o irmão que está do lado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 22. Vamos lá, Renanzinho. Livro de Números, capítulo de número 22. Livro de Números é o quarto livro da Bíblia. É o quarto livro do Pentateuco. Capítulo de número 22. Quem achou? Diga glória a Deus e aleluia. Todos acharam ou tem alguém procurando ainda? Livro de Números, capítulo de número 22. Versículo de número 5. Diz assim: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Diga assim: pois é mais poderoso do que eu. Aliás, diga assim: pois é muito mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Versículo de número 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Repita comigo. Então disse Deus a Balaão. Só se todos falarem. Diga aí. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Cadê o povo abençoado de Deus? Diga glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome o seu assento com a Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez eu quero agradecer o Senhor por mais uma terça-feira nós estarmos aqui. Mais uma terça-feira onde nós damos início a uma campanha que foi direcionada pelo seu Espírito Santo ao meu coração nessa tarde de terça-feira. Papai, o Senhor me disse, ajoelhado aqui no andar de cima, que o Senhor, para aqueles que têm fé, para aqueles que são povo eleito e exclusivo do Senhor, o Senhor começaria a partir de hoje transformar as maldições em bênção, e eu creio nisso em nome de Jesus. A sua palavra diz, Deus, que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E operando o Senhor, quem pode impedir? Deus Todo-Poderoso, eu sou um homem cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de defeitos, mas que tenho buscado a face do Senhor todos os dias, que tenho buscado estar na presença do Deus vivo e poderoso, e o seu Santo Espírito todos os dias. É por isso que eu peço ao Senhor hoje, Deus, me usa pela sua misericórdia hoje como vaso de honra para falar com o seu povo, como canal de bênção para levar até o coração de cada um aquilo que o Senhor preparou nessa noite de terça-feira. Que a vontade do homem caia por terra em nome de Jesus, e a vontade do seu Espírito Santo seja feita nesta casa, que é casa de oração e casa para todos os santos. Deus, eu te agradeço desde já, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Usa agora de benevolência e fala com o seu povo, é o que eu te peço desde já e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus de Nazaré, só mais uma vez aí, mas bem gostoso, querido, aplauda mesmo para doer a palma da sua mão. Louvado seja o nome do Altíssimo. Glória a Deus. Eu estava no escritório hoje, e o Renanzinho estava comigo lá. Ele falou: quem vai pregar hoje? Eu falei: acho que sou eu. Por quê? Ele: porque faz uma eternidade que você não prega na igreja. Eu falei: meu Deus, faz 2 semanas só, gente.
Mas olha o que tem de homem de Deus e mulher de Deus aqui para ministrar na casa do papai. Mas como nós vamos dar início a uma campanha, e Deus falou muito forte comigo hoje à tarde, tanto que eu falei para a missionária Luana, peguei ela de surpresa, eu falei, você tem 40 minutos para montar um banner e pôr no site para a gente poder divulgar para o povo estar aqui nessa noite. E Deus usou a mão dela mais uma vez, glória a Deus e aleluia, estava aqui na tela. E hoje nós vamos transformar as maldições em bênção. Quem crê nisso, diga glória a Deus e aleluia. Todos aqui já ouviram, eu creio a grande maioria, falar do profeta Balaão. Até hoje, a história não sabe explicar. A Bíblia não deixa isso bem claro. Porque em Deuteronômio 29, a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. E as reveladas pertencem a mim e a você e aos nossos filhos. E não soubemos explicar dentro da Bíblia Sagrada, até nos dias de hoje. Nem os maiores teólogos que já passou sobre a terra, os maiores estudiosos, souberam explicar se Balaão é um profeta de Deus, ou se ele é um adivinho, um falso profeta. Eu tive uma revelação de Deus hoje, quem crê em revelação, diga glória a Deus e aleluia. Ele começou como profeta de Deus e terminou como um adivinho, porque desobedeceu os caminhos do Deus Todo-Poderoso. Lemos aqui no capítulo número 22 do livro de Números, sobre a vida de Balaão. Mas eu vou voltar algum tempo antes na história. Eu vou voltar pelo menos uns 300 anos antes desse acontecimento. Quando Deus agora promete ao povo de Israel que levantaria um libertador para libertá-los. E passam-se os anos, passam 100 anos, passam 200 anos e nada disso acontecer. Até que Deus acha graça em alguns oradores no meio de 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu falei? Quantas pessoas eu falei? A Bíblia vai dizer que Deus achou alguns no meio de 3 milhões de hebreus que ainda oravam, que ainda jejuavam e que ainda se consagravam diante do Deus Todo-Poderoso, e não tinha perdido o temor daquilo que os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e os 12 filhos de Jacó tinham ensinado ao seu povo. E Deus, pela sua misericórdia, ele acha uma mulher hebreia chamada Joquebede. Nós tivemos uma Kombi aqui, ao qual o pastor Orlando dirigia, que chamava Joquebede. Não fugindo da mensagem, um dia ela não queria pegar, e eu pedi para a bispa Viviane empurrar a Kombi, junto com a bispa Luci. E a bispa Viviane foi empurrar, e ela subiu no para-choque, a Kombi pegou, eu fui embora, e ela gritando, pendurada atrás da Kombi, para. E eu gritava para ela, vou parar como não tem freio, minha filha, só vou parar na hora que chegar alguma subida. Mas louvado seja Deus, foi bênção nas nossas vidas. Nós ganhamos essa Kombi, fomos abençoados, e Deus transformou. Nós ganhamos uma Kombi que para colocar ela para andar nós gastamos 13 mil. E quando nós fomos vender, nós vendemos por 6. 5,5. 5,5, tá certo. Isso não foi bênção transformada em maldição. Isso foi o contrário. Foi invertido. Só que agora na casa de Joquebede, Deus acha graça na barriga de uma mulher hebreia. E essa mulher agora, esposa de Arão, tem um filho chamado Moisés. Todos aqui conhecem Moisés, sim ou não? Só que Moisés nasce numa época difícil, porque quando a bênção é liberada dos altos céus, Satanás sabe muito bem daquilo que Deus liberou na minha vida e na sua vida, e ele sabe que não pode deter aquilo que Deus liberou do céu, mas ele tenta pelo menos tardar e desanimar, para que isso não chegue na minha mão e na sua mão. Foi falado isso aqui no domingo, quando o bispo Marcel pregava aqui na passagem de Daniel, aonde o anjo Gabriel ficou 21 dias preso nas regiões celestiais pelo príncipe da Pérsia, até que Miguel, o príncipe maior, foi enviado. Aí não tem cabimento Satanás querer bater de frente com o general de guerra de Deus. Aí ele põe o rabinho entre as pernas e sai de lado. É por isso que eu vivo dizendo todos os dias, Satanás se faz de pitbull, mas ele não passa de um gatinho miador. Ele se faz de coca, mas ele é Fanta, eu tenho certeza disso, eu não me engano. Louvado seja Deus. Só que Faraó agora, simbolizando Satanás, ele levanta um censo sobre a terra, porque ele vê que os hebreus estão crescendo demais.
Quando começou o cativeiro, os hebreus eram 500.000 pessoas. Quantas pessoas eu falei? E agora as 500.000 pessoas se transformaram em 3 milhões de pessoas. Faraó começa a se assustar com o crescimento do povo de Deus, e diz assim: eles já estão se tornando grandes demais, e se eles se rebelarem hoje, nós não temos exército suficiente para conseguir deter. Então a partir de hoje nós levantamos um censo sobre a terra. Todo menino varão que nascer da barriga de mulher hebreia, ele tem que ser morto no momento do parto. A Bíblia vai dizer que os meninos, quando nasciam da barriga das mulheres hebreias, os seus pescoços eram quebrados, e a grande maioria era lançado vivo dentro do rio Nilo, para poder morrer afogado. Glória a Deus e aleluia. Isso aqui está melhor, não? Para poder morrer afogado. E no meio de todo esse tempo nasce Moisés. E nós sabemos que uma criança, quando sente fome, ela chora. Uma criança, quando sente dor de barriga, ela grita. Uma criança, quando ela é mimada demais, ela esperneia e berra. Assim era com Moisés. Só que Joquebede temeu agora, de uma das madrugadas, Moisés começar a chorar dentro da tenda, e estivesse passando algum soldado egípcio, e a pegasse com a criança no colo e matasse a criança. Mas Deus antecipa todas as coisas, e Ele transforma aquilo que era maldição em bênção. Deus transforma aquilo que era maldição em glória a Deus e aleluia por esse Deus todo poderoso. Agora Deus dá uma direção a Joquebede, para que ela pegue um pequeno cesto, junte ele com betume em volta, e coloque um menino de 3 meses de idade, chamado Moisés, e que entregasse para Deus o cuidar. Assim foi feito, porque quem tem poder manda, e quem tem juízo obedece. Ela vai até a beira do Nilo, mas a Bíblia vai dizer que era tempo de enchente, era tempo de temporais no Egito, era tempo de cega, como diz a Bíblia. Vão dizer os historiadores que a água no Nilo, ela descia com uma velocidade de 160 km por hora. Como que vai ser colocado um menino de 3 meses de idade, num pequeno cestinho, num rio que desce com as suas águas violentamente a 160 km por hora? Mas quem confia no Deus Todo-Poderoso, sabe que não tem água, sabe que não tem terra, sabe que não tem Satanás, sabe que não tem demônio, sabe que não tem macumba, sabe que não tem maldição que possa deter aquilo que Deus prometeu. Ela chega com a criança na beira do Nilo, e antes dela colocar o menino nas águas, ela olha para o céu e diz assim: Senhor, eu estou entregando em suas mãos. Foi a palavra-chave para que pudesse ser levantado um verdadeiro libertador sobre a terra. Agora aquele pequeno cesto começa a descer o rio Nilo. Como eu disse aqui, quando a bênção é liberada do céu, Satanás tenta fazer de tudo para deter. Ele vem, ele mesmo pessoalmente, flutuando sobre o Nilo. E quando ele chega perto do cesto, ele faz uma reunião no inferno, dizendo assim: nós temos que matar esse menino. Esse menino não pode viver, porque ele será o libertador de Israel, e através dele se levantará um grande exército sobre a terra, aonde arrebatará tudo. Eles serão como bois ferozes, arrastando tudo que vê pela frente. Nós temos que matar esse menino. E Satanás agora se levanta junto com seus principados e potestades para tentar tirar a vida de Moisés. Quando eles chegam flutuando pelo Nilo, que eles alcançam aquele pequeno cesto de betume e desceram, eles têm uma má notícia para o lado deles. Eles têm uma experiência, ao qual eles já tiveram um dia. Eles encontram o arcanjo Miguel sentado na beira do cesto, afiando a sua espada, olhando para os lados, tomando conta daquilo que Deus preparou. Aí se cumpre o Salmo 91, o Senhor enviará anjos ao seu favor, para que mal nenhum chegue até você, e que pedra nenhuma você tropece. Quando Satanás chega perto daquele pequeno cestinho e olha para o menino solta uma gargalhada. Ele já sabe quem está junto com ele ali. O arcanjo de Deus olha para Satanás e diz assim: você perdeu alguma coisa aqui? Você veio buscar alguma coisa? Ele também solta uma gargalhada e fala: eu posso te ajudar em alguma coisa? Satanás já se tremendo todo, ele fala: não, eu estava passeando por aqui. Miguel olha para ele e fala: muito bem, você está passeando por aqui. Ô Satanás, eu quero te lembrar só de uma coisa. Eu imagino o tamanho da espada sendo afiada. Ele olhando para o diabo e dizendo assim: você lembra que essa espadinha aqui te expulsou do céu um dia, né? E é 2 palitos para me levantar daqui e fazer a mesma coisa. Só que dessa vez você não vai ser expulso. Dessa vez você vai ser degolado de uma vez por todas. Satanás não é nada, não é bobo. Pega os seus demônios, seus principados e bate em retirada.
O cestinho vai descendo guardado pelo arcanjo de Deus. Quando chega na beira do palácio de Faraó, as servas de Faraó, as servas da filha de Faraó, está lavando roupa na beira do rio. Deus sopra com um pequeno vento aquele cesto agora encosta na beira do rio, no meio do mato. E o menino começa a chorar. E uma das servas da filha de Faraó ouve a voz de uma criança chorando. E quando ela corre, ela pega aquele cestinho lindo. E quando ela olha dentro do cesto, ela vê um bebezinho lindo, assim como eu era quando eu nasci nos braços de Dona Sônia de Seu Bonelli. E solta um sorriso lindo para aquela mulher. Gugu Dadá. A mulher olha para ele de novo, Moisés dá uma piscadinha para ela e manda beijinho. Não tinha nem dente na boca ainda. Aquela mulher pega a criança no seu regaço. E a filha de Faraó, vista de longe, ela fala: da onde que é essa criança? Ela conta a história que achou a criança na beira do Nilo. Deus na hora toca o coração da filha de Faraó. E agora aquela mulher pega aquela criança, olha para aquela beleza, para aquele brilho de Cristo no rosto da criança e fala: eu vou criar esse menino. Eu vou dizer assim ao meu pai, que ele vai ser criado dentro do palácio. Cutuca quem está do seu lado e fala: o nosso Deus, ele é perfeito. Ele age nos mínimos detalhes. Chacoalha esse Moisés está do seu lado e fala: é por isso que você está aqui nessa noite. Ouça o que o Espírito vai dizer a você. A filha de Faraó diz às suas servas agora: vai no meio das mulheres hebreias, vê alguma que está amamentando e traga para amamentar o menino até que ele desmame do peito, para depois ser criado com as especiarias do palácio. Quantas pessoas tinha no meio do cativeiro do Egito que eu falei? 3.000? 3.000? Quantas mulheres que tiveram filhos, que estavam grávidas, que estavam no meio daquele povo? Milhares. A serva agora da filha de Faraó vai direto numa mulher e pega aquela mulher e traz até Moisés e até a filha de Faraó. Aquela mulher nada mais, nada menos era que Joquebede, a própria mãe de Moisés. Deus é perfeito, sim ou não? Dê glória a Deus e aleluia por isso. Moisés não mamou no peito de qualquer mulher, ele mamou no peito da sua própria mãe. E agora Moisés não mama mais no peito, porque ele alcança a maturidade. E agora ele mama na própria mamadeira. Naquela época não existia mucilon, não existia ainda farinha láctea. Eu acho que era leite de cabrito que devia tomar naquela época. Louvado seja Deus. E Moisés agora cresce dentro do palácio. E vão dizer os historiadores que com 18 anos de idade, ele já se torna um dos generais do exército de Faraó. E se olharmos para dentro da Bíblia, o exército do Egito era o exército mais bem montado, mais forte, mais bem armado e mais bem preparado para qualquer tipo de peleja sobre a terra. Moisés agora, ele fica durante 22 anos servindo o exército de Faraó. Quantos anos eu falei? 22 anos servindo o maior exército da terra, o exército mais poderoso da terra. Com 40 anos de idade agora, Moisés vai visitar os seus irmãos hebreus, porque Arão, o seu irmão mais velho, a sua irmã Miriam, sua mãe Joquebede e seu pai Arão, ainda fazia parte do cativeiro egípcio e era obrigado a quebrar pedras todos os dias e construir tijolos a Faraó. E numa dessas manhãs, a fila vindo dos hebreus, voltando do serviço, um dos soldados egípcios agora agride um dos hebreus. O sangue que corria dentro da veia de Moisés fala mais alto. Ele pega aquele egípcio agora e mata ele, tira a vida dele. E agora ele enterra aquele egípcio num monte de areia. Mas no meio daquele povo que queria ser liberto pela mão de Moisés, existiam murmuradores, homens invejosos, que não suportam ver você crescer mais do que eles, porque eles querem te caluniar e se levantar contra a sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala: mas fique tranquilo, porque você está blindado desse tipo de macumba de olho gordo. Fala assim: maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora. Eu olho para essas pessoas, a pior macumba que existe é o olho gordo. Dá vontade de dizer assim para ela: se seu olho é tão grande desse jeito, você não conseguiu enxergar Jesus ainda, por quê? Louvado seja Deus, Jesus. Agora um deles se levanta contra Moisés, dizendo assim: se Faraó ficar sabendo que você tirou a vida de um soldado egípcio, você vai morrer da mesma maneira que você matou ele. Moisés aproveita agora pela madrugada,
foge do palácio de Faraó e vai para o meio do deserto. Nessa caminhada ele encontra um poço, o poço de Jacó, que fica mais adiante no livro dos reis de Israel, na cidade de Samaria, aonde Jesus encontra aquela mulher samaritana. E agora Moisés, chegando à beira daquele tanque, as filhas do sacerdote chamado Jetro estava dando água para suas ovelhas. E chega agora um outro pastor de ovelhas com alguns outros servos com suas ovelhas e tenta agredir aquelas mulheres para dar água primeiro para a ovelha ao qual seguia eles. Eu não sei se isso aconteceu. Eu imagino que Moisés, do jeito que era bem treinado, ele pega aqueles homens agora e dá uma coça. Quem já ouviu falar o que é coça? Coça é aquela massagem com força exagerada, sabe? Aquela com força exagerada que unge a mão e dá. Eu creio que Moisés fez desse jeito. E agora uma das filhas de Jetro olha para Moisés de um jeito diferente. Deus já tinha preparado até o deserto para Moisés poder ser preparado para tirar o povo de Israel do meio da maldição. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus já preparou tudo, apenas creia e verás a glória de Deus. Diga para ele assim: bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Chacoalha ele e fala: para de ser Tomé, falar que você só acredita na hora que você vê. Deus não trabalha desse jeito, querido. Deus trabalha naquilo que a gente não vê e faz acontecer. Deus trabalha naquilo que não existe e faz existir. Deus é Deus e ponto final. Moisés agora tenta sair. Uma das filhas de Jetro, a mais velha, chamada Dina, ela fala: venha conosco, quero apresentar meu pai para você. Quando Moisés chega até a casa de Jetro, ele é apresentado a Jetro. Jetro é sacerdote de Deus. Até naqueles tempos Moisés só tinha ouvido falar de Deus. Ele era um hebreu, mas foi criado como egípcio. Então ele conhecia o Deus Sol, ele conhecia o Deus Moloque, ele conhecia a deusa Lilith, ele conhecia o Deus Asmodeus, a deusa Astarote e mais alguns demônios que existem dentro da Bíblia Sagrada como principados. Mas o Deus de Israel ele só tinha ouvido falar. Ele ainda não tinha tido experiência suficiente para conhecer e saber o tamanho do Deus ao qual estava exercendo autoridade sobre a vida dele. Agora Moisés passa um tempo dentro da casa de Jetro, acaba casando com uma das filhas de Jetro e acaba engravidando ela, aonde nasce um menino chamado Gerson. Só que durante 40 anos Moisés ficou ali naquela situação, pastoreando ovelhas no deserto. Quantos anos eu falei? Olha para quem está do seu lado e fala assim: 40 anos Moisés ficou sendo preparado para exercer o ministério de Deus. Faz cara de deboche e fala: e você? Está quanto tempo esperando? Eu quero ser como Moisés. Eu não quero não, gente. Misericórdia. Meu Deus. Só que agora Moisés sai para pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele vai até a beira do Sinai. Quem já ouviu falar no Monte Sinai, diga glória a Deus e aleluia. A palavra Monte Sinai quer dizer monte de Deus, habitar de Deus. Deus, quando precisava falar com o homem, ele descia sobre o Monte Sinai para poder se comunicar. E Moisés agora aos pés do Sinai, ele vê uma sarça de fogo se acendendo aos pés do monte, aonde ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés. Moisés olha para os lados desesperado, diz: quem me chama? Deus diz de novo: Moisés, Moisés. Ele desesperado procura ao meio das moitas, atrás das ovelhas, algum homem que estivesse falando. E diz a voz novamente: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, ele é santo, e eu vim nessa noite para falar contigo. Deus agora dá algumas lições a Moisés. Diz a Moisés que ele seria o libertador de Israel. Isso é só pré-eleição, nós já vamos entrar na mensagem, tá, gente? Para você entender. Agora Deus diz a Moisés para ir até o Egito atrás de Faraó. E o seu irmão Arão é comunicado e levantado para ir junto, porque pragas seriam levantadas contra Faraó para que ele libertasse o povo de Israel. É lançada a primeira praga, é lançada a segunda, é lançada a terceira, é lançada 10 pragas sobre a terra. Só na última praga da morte dos primogênitos, o coração de Faraó agora é sangrado por dentro, e ele decide libertar o povo de Israel. Moisés agora sai a peregrinar ao deserto com 3 milhões de pessoas. Eles andam agora durante alguns dias, acaba a carne, acaba tudo,
a água e o pão. E alguns já começam a murmurar dizendo assim: você nos tirou do Egito para morrer de fome aqui no meio do deserto. Moisés vai orar. Moisés vai fazer o quê? Moisés vai fazer o quê? Orar a Deus, levando o problema do povo a Deus. E Deus diz assim: mande que cada um entre nas suas tendas, e assim que amanhecer, cada um saia, porque a providência já vai ser descida dos céus. Quando eles acordam pela manhã, a providência do maná já estava providenciada, e eles se alimentaram daquele maná. Passou-se algum tempo, os mesmos murmuradores disseram assim: nós vamos comer isso aqui para o resto da vida, nós temos vontade de comer carne. Você tirou nós do Egito, onde nós comíamos cebola e pepino, para nós morrermos aqui no meio do deserto. Moisés novamente foi orar. E Deus diz para ele assim: fale para eles que pela manhã eles vão comer tanta carne, que vai sair pelos ouvidos e pelas narinas, para eles aprenderem a confiar mais em mim. Chacoalha, Moisés está do seu lado e fala: você tem confiado em Deus? Tem confiado em Deus? E por que você tem chorado todos os dias então, dizendo assim: vai faltar, eu não vou conseguir? Eu sou um desses também. Deus está falando comigo. Se Deus está falando que vai transformar a maldição em bênção, não vai faltar. Deus vai prover. O segredo é boca fechada, o segredo é oração, o segredo não é dar ouvido a Satanás, o segredo não é dar ouvido ao medo de Satanás. O segredo é falar: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Agora nós temos sede e não temos o que beber. Deus diz assim a Moisés: Moisés, vai até a rocha, está perto do monte de Meribá. Leve o povo junto com você, fale com a rocha, porque vai sair água do meio da rocha. Cutuca quem está do seu lado e fala: isso é coisa para louco, queridão. Se Deus mandar você pegar agora e falar com a parede, fala: vai sair água daí, quem tem coragem de fazer isso? Mas não passa água aqui atrás. Se você fizer isso com fé, é capaz de estourar o cano e sair água de dentro da parede. É só ter fé. Olha para quem está do seu lado e fala: o segredo é ter fé e obedecer. Fala assim: o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O possível você faz, o impossível pode deixar com Ele, que Ele toma conta disso, querido. Moisés agora irritadíssimo, ele olha para o povo e diz assim: vocês querem água? Queria soltar um palavrão, mas não podia. Então vocês vão ter água. Ele pega o cajado, ele pega a rocha e pá, bate na rocha, e começa a jorrar a água do meio da rocha. O povo vai lá e se sacia. Mas isso custou muito caro a Moisés. Ele não entrou na terra prometida por causa de uma vez que ele desobedeceu a Deus. Olha para o Moisés que está do seu lado e fala: e você, quantas vezes já desobedeceu? Agora olha dentro dos olhos dele e fala: graças a Deus que você nasceu no tempo da graça, que se tivesse nascido no tempo da lei, ó, já era. Moisés agora atravessa o Mar Vermelho, como nós estamos cansados e carecas de saber. A Bíblia vai dizer agora no livro de Números, vou entrar no começo da mensagem, que Moisés começa a se aproximar da terra prometida. E quando nós falamos em peleja, em guerra, nós já lembramos logo de Josué arrebatando os 31 reinos para o povo de Israel. Isso foi além do Jordão. Mas antes do Jordão, Moisés já preparou um grande exército para pelejar contra alguns povos. Ele está andando em direção à terra prometida agora. E ele manda que os seus espias subam até o monte Moabe. 12 espias para espiar o que tem de bom do outro lado. 10 voltam murmurando, dizendo que tem homens gigantes, que eles seriam como gafanhotos, que eles tinham armamentos pesados, como espadas de ferro, de bronze, de chumbo, escudos, cavalos, carros de ferro, que não daria nem para o cheiro para o exército de Israel. Mas Josué e Caleb descem dizendo o contrário, dizendo assim: Moisés, não ouve esse povo. Do outro lado tem cachos de uva que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva.
Tem bois de 5 toneladas que só de picanha deve dar uns 40 quilos. Eu imagino aquilo num sal grosso com uma Coca-Cola gelada, Moisés. Não ouve o que esse povo fala. Eles estão dizendo que tem gigantes do outro lado, é porque eles não têm experiência com o nosso Deus. Se tem gigante do outro lado, eles não conhecem o tamanho do Deus ao qual nós servimos, Moisés. O gigante tem 2 trabalhos nessa noite, Moisés. O primeiro para se levantar e o segundo para cair diante de Israel. Moisés agora se enche de ânimo. E Josué diz para ele: vamos. Só que tinha alguns quilômetros a percorrer. 300 quilômetros para chegar até lá. Quantos quilômetros eu falei? A pé na sola. Com crianças, com idosos, com mulheres cansadas, ao meio a um sol escaldante de 60 graus. E pela sua misericórdia, Deus ainda coloca uma nuvem durante o dia, para que a sombra viesse trazer refrigério para o povo. Pela noite era 30 graus abaixo de zero. Deus coloca uma coluna de fogo para poder aquecer o seu povo sobre a noite. Cutuca quem está do seu lado e fala: olha os detalhes que Deus tem pensado sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando você sente frio, Ele preparou uma cama gostosa e edredom para você se cobrir. Quando você sente calor, Ele preparou um ventilador para poder ventilar você. Quando você sente fome, Ele preparou uma geladeira, preparou um armário, preparou um fogão. Ou você acha que foi o homem que inventou isso? O homem nunca inventou nada. Deus dá sabedoria para o homem colocar em prática. Cutuca quem está do seu lado e fala: Deus tem te cuidado nos mínimos detalhes. Dê valor a isso, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Eu vou além. O povo de Israel andava a pé. Deus preparou carro para você vir para a igreja, preparou ônibus para você vir para a igreja. O povo dormia na areia, no meio de escorpiões, no meio de serpentes. Deus preparou uma cadeirinha amaciada para você. Moisés pregava sem microfone, sem som, sem nada. Vocês têm levitas que tocam. Vocês têm tangedores, vocês têm um som agradável para ouvir. Quantas vezes nós temos murmurado contra Deus? Cutuca quem está do seu lado e fala: chega de murmurar. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes. Você já percebeu que quando você almeja ter alguma coisa, pode até passar um tempo, mas quando você menos espera, Deus prepara. Quantas vezes eu almejei ter alguma coisa e eu não tinha dinheiro, Deus levantou alguém e falou: toma. Por isso que quando os outros olham para mim e falam: nossa, apóstolo, que camisa bonita. Eu falei: essa marca só eu tenho na igreja. Aí o povo pergunta: que marca é essa? Eu falo: aquela marca japonesa, que me deram. É assim. Profeta de Deus vive pela fé. Se eu não tenho aquisição financeira para ter, eu vou pôr o joelho no chão, vou falar: Deus, levanta alguém, porque eu quero, é um desejo do meu coração. E quem conhece a Bíblia ainda põe Deus no estreito dentro da Bíblia. Ah, papai, o Salmo 37, versículo 4 diz: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é isso, Deus, que o Senhor diz? O Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 28, que se eu obedecer os seus mandamentos, as bênçãos têm que correr atrás de mim, elas não podem fugir de mim. Papai, eu preciso ver essas bênçãos. Deus olha lá de cima e vai falar: tu é folgado, hein? Eu falo: o Senhor diz também, lá no livro de Isaías, que o Senhor não volta atrás da tua palavra. Que o Senhor diz, que o Senhor jura pelo Senhor mesmo, que toda palavra que saiu da sua boca tem que se cumprir. E eu olho com o olho só para Deus e falo: e eu li. Deus, a sua palavra diz lá no livro de Crônicas também: credes nos seus profetas e prosperareis. Quando eu estou meio revoltado, eu falo: eu sou um profeta de Araque, Deus. Deus fala: não. É que tem coisas que você não pode receber, porque se eu te der, você vai ficar longe de mim. Eu não quero você longe de mim, eu quero você pertinho de mim.
E Deus disse para mim, enquanto você tiver desejo, eu sei que você vai buscar. E eu vou poder conversar com você como meu amigo. Eu vou poder ouvir sua voz todos os dias. A partir do momento que você começar a ter tudo, eu já não vou ter mais esse diálogo com você dia a dia. Então fica do jeito que está. Cutuca, Moisés está do seu lado. Eu falei, é assim que Deus trabalha, querido. É no meio do deserto que Deus faz as coisas acontecer. Adão teve a queda no Éden, no jardim, no paraíso, e Jesus venceu Satanás no meio do deserto. É coisa de doido. Olha para o crente que está do seu lado e fala, o Deus que você serve, ele é doido. Não, olha para quem está do seu lado e fala, o Deus que você serve, ele é ó. Você está doido, apóstolo, chamando Deus de doido? Leia um pouquinho mais de Bíblia, vai lá no livro de 2 Coríntios, onde Paulo escreve assim, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Espera aí, segura. Tem muitas vezes que você vai ter que se fazer de louco. Quando o rei dos filisteus queria matar Davi, trouxeram Davi até ele. Davi começou a rolar no chão babá e fazer. Ele olha para os soldados e fala assim, já não me basta a quantidade de louco que eu tenho aqui na cidade, vocês trazem mais um e ainda fala que é Davi. Leve esse homem daqui. E era o próprio Davi que estava ali. A Bíblia vai dizer que Paulo chega numa cidade onde tinha diversos deuses, e no meio daquelas imagens, tinha uma imagem que estava escrita assim, o Deus sem nome, o Deus desconhecido. Aí os homens vêm perguntar para ele, qual é o Deus que você serve? Ele falou, esse aqui, ó, desconhecido. Se ele é desconhecido, como é que você serve ele? Ele fala, então eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Esse Deus desconhecido ao qual eu sirvo, é aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel atravessar. É aquele que abriu o Jordão para Josué atravessar. É aquele que entrou na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego. É aquele que entrou na cova dos leões com Daniel. É aquele que via Ezequiel com rodas de fogo e olhos dos céus. É aquele que criou o Messias, o Salvador da humanidade. O Deus desconhecido é o meu Deus, e o nome dele é Eu Sou, o Deus do impossível. Deus usa coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Eu não consigo entrar na mensagem. O povo andou agora 300 quilômetros a pé. A Bíblia vai dizer que nesse meio de caminho eles destruíram um povo chamado amorreus e arrebataram aquele povo. Mataram todo mundo e pegaram toda a riqueza que tinha lá. Mais para frente, eles encontram mais um povo antes de chegar até os moabitas, que são os cananeus. E a Bíblia diz que Israel destruiu os cananeus também e arrebatou todas as riquezas. Você está entendendo como Israel fazia? Ele falava para Satanás, ou você sai da frente ou nós vamos passar por cima de você como um rolo compressor. Satanás, sai da frente, porque o tanque de guerra está vindo armado até os dentes. Ou você sai, ou você vai ser atropelado. Olha para quem está do seu lado e fala, águas não discutem com barreiras, águas não discutem com obstáculos. Elas desviam, elas passam por cima, mas elas não param para dialogar. Ou dificuldade sai da frente, ou medo sai da frente, ou nós vamos passar por cima. Está ouvindo, Satanás? O povo de Deus está em pé, e a glória de Deus está aqui. Pode aplaudir, querido. Glorifica o nome do Senhor, glorifica. Dê glória a Deus e aleluia, porque você é um desses eleitos de Deus. Agora eu cheguei na mensagem. Todas as vezes
que o diabo sabe que você está firme, que você está com posição diante de Deus, que você está orando, que você está jejuando, que você está clamando, que você está exercendo o seu ministério, ele ele treme. Você pensa que o diabo tem medo de Bíblia? De maneira nenhuma. Conhece muito melhor do que eu e que você. Você pensa que o diabo tem medo de palavras bonitas? Agora faz um jejum e mete o joelho no chão para você ver o que acontece. Se consagra a Deus e começa a chamar pelo Deus de Elias para você ver o que acontece. Se santifica diante de Deus e começa a clamar pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que você vai ver o que acontece. O rei dos Moabitas, um rei chamado Balaque, ele recebe uma notícia. Está vindo uma multidão incontável, e são os hebreus. Olha o que diz aqui no capítulo 23, versículo 22, só ouve, bem rapidinho. Deus os tirou do Egito, e as forças deles são como os bois selvagens. Versículo de número 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue daqueles que foram mortos. Olha a notícia que chega no ouvido do rei Balaque. O povo de Israel está vindo aí, eles estão mordendo os dentes. Os menores estão como bois violentos, arrastando tudo que acha na frente. Os maiores, os que estão na linha de frente, são como leões e leoas. O que eles acham pela frente, eles devoram e tomam todo o sangue daqueles que foram mortos. Sabe o que está sendo dito aqui? Eles não temem a nada, porque as mãos de Deus estão sobre eles, arrebentando com tudo. Depois dos egípcios, o povo mais bem preparado eram os amorreus e os cananeus. Eles tinham acabado de ser exterminados por Israel. E os moabitas eram o primeiro povo a ser atropelado na entrada do povo de Deus na terra prometida. Aí ele fala assim: e agora? Já sei. Vai até a cidade de Arã. Vocês vão achar um homem lá chamado Balaão. E esse homem é um grande adivinho. E ele tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Quando Satanás estiver forte, disposto a devorar tudo que tem pela frente, ele não vai lá fora buscar ninguém, não. Ele vai no meio da igreja. Ele pega alguém que está vulnerável a ele, disposto a receber um prato de lentilha, para tentar arrebentar com a sua vida. Passou muitos assim aqui. Só que veio com um quente e saiu com dois fervendo. Balaão agora chega e encontra com alguns príncipes dos amonitas. Tudo bem, Balaão? Balaão fala: tudo bem, sim. O rei Balaque manda te chamar, porque está vindo um povo na direção de Moabe, que é muito grande e muito mais poderoso do que ele. E ele sabe que você tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E ele diz: se você for até lá amaldiçoar esse povo, ele vai te honrar com ouro, com prata, com bronze, com pedras preciosas. É aí onde Satanás pega os crentes vulneráveis. Está endividado, está na prova. E Deus está provando para poder ser aprovado. Não esqueça disso. Que ninguém alcança a vitória sem antes ser provado. Ninguém chega na Nova Canaã sem antes atravessar o deserto do Egito inteiro. E mesmo Balaão, conhecendo o Deus dos hebreus, sabendo o que Deus fez,
ele teme, mas ao mesmo tempo fica dividido. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não fique dividido nas coisas de Deus. Ou você é crente ou você não é. Fala assim: meia boca não dá. Chacoalha o ombro dele e fala: ou é ou não é. Vai pensando aí se você é ou não é, que eu vou tomar uma água aqui enquanto isso. Eu sou crente só os dias que eu quero. Cutuca ele e fala: continua pensando assim. Eu sou crente só quando o calo aperta. Aí eu vou para a igreja buscar. Cutuca ele e fala: continua pensando assim. Você que pensa assim, você é presa fácil para Satanás. Você que pensa desse jeito é como Balaão, fica dividido. Balaão fala assim: eu sei quem é o povo. Eu sei quem é o Deus desse povo. Aí do lado esquerdo do cérebro dele, ele começa a ver ouro, prata, bronze, safira, ônix, jaspe, esmeralda, diamante. Aí ele fala assim: quem sabe Deus não me autoriza isso. Eu ouvi uma endemoniada falar um dia para uma mulher assim: eu vou orar e Deus vai tirar o marido dela e vai trazer para você. Balaão agora fala: fiquem aqui até o amanhecer, que eu vou consultar o Deus Todo-Poderoso e ver o que ele fala. E ele vai. E aí Deus fala: quem pode amaldiçoar o povo que eu decidi abençoar? Você não entendeu o que eu falei? Deus, Balaque está me oferecendo riquezas para me amaldiçoar o povo. O que eu faço? Deus olha para ele: Balaão, quem pode amaldiçoar o povo que eu decidi abençoar? Antes que houvesse monte, eu era, e operando eu, quem impedirá? Quem pode amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar? Deus me abençoou, Deus te abençoou? Podem fazer macumba à vontade, pode colocar meu nome na boca do sapo. Faz melhor, Satanás, aluga o estádio do Pacaembu, enche de farofa, manda fazer 2 velas, uma preta, uma vermelha, do tamanho do prédio do Bradesco, manda fazer um banner de 1000 metros quadrados com meu nome e manda construir um sapo gigante e põe meu nome lá. Ponha, Satanás, ponha. Você é doido de fazer isso? Não. Eu vou ter medo de macumba? Se macumba fosse boa, não começava com mar. Seria boa cumba, não seria macumba. Eu vivi 25 anos nessa vida. E Satanás estapeava minha cara todo dia. Já faz 13 que eu estou dando na cara dele agora. Satanás, você me roubava com baforada de charuto. Você me roubava com bituca de cigarro, com um copo de pinga dentro da caixa de água, com um teco de corda amarrado no braço, com uma vela mais trouxa. Aí Satanás, ele vem para pôr medo em mim e em você, viu, querido? Tem pessoas que têm medo de demônio. Quase que eu falo, desculpa, gente. Dorme de luz acesa, televisão ligada. Se um demônio tiver que se figurar na sua frente, a televisão vai te proteger do que e a luz? Não tenta explicar isso para mim. E se enfiar embaixo do cobertor, ele não vai te ver lá não. Ele vai falar: está embaixo do cobertor, deixa ele aí. E você acha que o diabo não entra dentro da sua casa? Lê lá o livro de Jó, ele entra dentro do céu. Lá em casa ele faz questão de todo santo dia. Quando ele chega na porta, eu estou de um lado.
A bispa Viviane tem 1,5 m, eu tenho que dormir no cantinho da cama porque o resto da cama é dela. É um absurdo isso. Não escandaliza não que eu vou falar, não posso nem soltar pum, senão ela me joga pro chão. Eu de um lado e ela do outro. Quando ele chega na porta, tem 2 anjinhos sentados no pé da cama. Fala, perdeu alguma coisa aqui, ô vagabundo? Veio fazer o que aqui? Aqui? Ninguém toca naquilo que Deus decidiu abençoar. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Ele trabalha em nosso favor. A Bíblia ainda vai dizer, Ele guarda o nosso deitar e o nosso levantar, a nossa entrada e a nossa saída. A nossa 1.000 cairão à nossa direita, 10.000 ao nosso lado, mas ninguém toca naquilo que Deus decidiu abençoar. Meu casamento, Satanás, você não toca. Meu casamento é blindado por Deus. Na minha família você não toca, porque eles estão embaixo de oração. Mesmo que alguns não sejam crentes, estão embaixo de oração, estão embaixo de jejum, estão embaixo de consagração. Satanás, você não toca. Na igreja você não toca. De sexta-feira nós estamos aqui orando, Satanás. Se tem uma igreja que ora, é essa daqui, Satanás. Se tem crente que sobe monte, está aqui. Se tem crente que jejua, está aqui. Se tem crente que se consagra, está aqui. Aqui o negócio é chapa quente, Satanás. Por um caminho você vem, mas por 7 você sai. Balaão volta até os homens. Agora os homens falam, e aí? Com o coração partido, porque ele queria que Deus falasse sim. Aí ele fala, vai até Balaque. E diz que Deus não autorizou. Olha aí para esse crente lindo que está ao seu lado e fala assim, Deus não autoriza ninguém de tocar na sua vida. Olha para esse crente cheiroso que está do seu lado e fala, você é queridinho do Senhor, você é queridinha do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ninguém toca. Ninguém toca. Podem tentar tocar, podem tentar caluniar, podem tentar afrontar, podem tentar derrubar, podem tentar, mas a Bíblia vai dizer o que? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quando tem rebelião no meio da igreja, que as pessoas saem daqui assim, eu falo, Senhor, a sua palavra diz que quando alguém me abençoar, eu estou abençoado. Quando alguém me amaldiçoar, não sou eu que tenho poder para isso, mas a sua palavra diz. Olha para quem está do seu lado e fala, isso não é oração que se faça. A justiça não pertence a você, pertence a Ele. Fala assim, aliás, Deus nem ouve esse tipo de oração. Me justifica. Pega. Eu quero ver prostrado numa cama. Eu quero ver vir com as 2 pernas quebradas. Isso é oração de crente macumbeiro. E quando você tem esse sentimento no coração, isso corrói a sua mente todos os dias. E quando acontece alguma coisa com as pessoas, você faz questão de falar, viu o que aconteceu com fulano? Já está na prova e você ainda lançando uma palavra dessa sobre a vida da pessoa. Pelo contrário, fala, Deus tenha misericórdia. E Deus nessa situação de quando alguém toca no ungido dele, Ele é tão duro. Não vai nessa daí não que Deus é amor, Ele é amor, mas a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Toca no que é dele para você ver o que acontece. Lá no livro de 1 Pedro ele diz assim, e tem situações, nem peça misericórdia porque eu não ouço. Tem situações que sou eu e a pessoa, não peça nem para mim ter misericórdia. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu.
Balaão agora desce triste, porque ele queria receber o ouro e a prata, mas ao mesmo tempo ele sabia que não podia tocar naquilo que Deus tinha decidido abençoar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: mas o diabo não desiste. Fala, chacoalha ele, fala: aliás, pensa em alguém que é persistente, é o diabo. Os príncipes voltam até Balaque agora e diz assim: Balaão não quis vir. Ele fala: ele não quis vir? Leva uma oferta 100 vezes maior para ele. E vocês ficam dessa vez, eu vou mandar os principais. Diga para ele vir rápido que eu estou esperando. Aí Deus do outro lado põe na prova para ver como você vai reagir. E o que tem de crente aceitando, os pratos de Balaque não está escrito. O que tem de crente aceitando colocar as coisas materiais em ordem, está abandonando as coisas espirituais de Deus, não está escrito. Jesus, ele olha dentro dos olhos dos seus apóstolos e diz assim: aquele que junta tesouro na terra, junta para ferrugem corroer, para a terra comer e para os ladrões roubarem. Mas aqueles que juntam tesouro nos céus, esses quando chegarem na nova Jerusalém que descerá dos céus, esses comerão dos manjares junto comigo. Esses herdarão dentro do palácio celestial. Esses terão a oportunidade de cantar naquele grande coral, junto com os querubins de Deus, com os serafins, dizendo: tu és santo, tu és santo, tu és santo, 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 Kadosh, 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 santo é o nome do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não se venda pelos bens dessa terra, eles são passageiros. Diga para ele, chacoalha ele, fala: hoje você tem, amanhã você não tem, são passageiros. Mas as coisas de Deus, hoje você tem, amanhã você tem mais, depois da manhã você tem mais, a semana que vem mais, o mês que vem mais, daqui um ano mais, 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 mais e mais. Lá vem eles, bispos. Chegam na porta de Balaão novamente. E aí, Balaão, tudo bem? Balaque mandou nós virmos aqui. Ele tinha oferecido para você, era 1 tonelada de ouro, não era? Ele está mandando oferecer 100. Era 500 quilos de prata, ele está mandando obedecer 50 toneladas. 20 toneladas de bronze. Caminhões de diamante e pedras preciosas. Só basta você ir até o Monte Moabe e amaldiçoar o povo que está vindo em direção a Moabe. As pernas de Balaão agora tremem. E ele fala: fiquem aqui, que eu vou buscar a Deus, e aquilo que ele disser para mim eu direi para vocês. Olha aqui para mim. Mas Deus já não tinha falado para ele que não? Deus já não falou que não? Olha aqui Deus falando com você. Deus já não falou que não? Então por que você está teimando em perguntar novamente? Deus já falou não é não. Dê glória a Deus quando Deus falar não para você também, viu, querido? O glória a Deus não é quando só Deus fala assim, não. Quando ele disser não, você fala glória a Deus e aleluia. Quando Balaão chega lá em cima, ele nem fala nada. Deus já fala assim para ele: quem é esses homens lá na porta da sua casa? Você acha que Deus já não sabia quem era? Meu Deus do céu. Está no versículo 12 do capítulo 22. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Não foi isso que nós lemos aqui? Olha no versículo 9, antes disso aconteceu o que Deus fala. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Balaão, eu sei quem são eles. O que eles estão fazendo aqui de novo? Deus está dizendo para ele assim: eles só estão na porta da sua casa porque você deu alguma esperança para eles de alguma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim:
Muitas vezes o inimigo não desiste porque nós demos alguma ponta de esperança para ele poder agir. Quando ele não tem esperança, Marcos, ele bate. Quando ele vê que não dá, ele corre. Mas tem vezes que ele bate, ele vê que está trincando, que está rachando, ele fala: opa, está balançando, hein? Aqui, se lançar um pratinho mais pesado, abraça. Eu prefiro comer arroz puro e ir para o céu do que comer caviar todos os dias e ir para o inferno. Deus só é Deus na sua vida quando você tem dinheiro, quando as contas estão pagas, quando você está empregado, quando está indo tudo bem, aí Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando está na prova, está numa situação difícil, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Ei, chacoalha quem está do seu lado, fala: para com isso, querido. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Muitas vezes Ele está provando a sua fé, para saber até onde Ele pode contar com você. Balaão desce, e sabe o que ele faz? Vai com os homens até Balaque. Deus fala assim para ele: você vai porque você é teimoso. Ainda bem que Deus não está falando comigo nem com você mesmo. Você vai porque você é teimoso, mas você só vai falar aquilo que eu mandar você falar. Tem coisas dentro da igreja que Deus fala assim, fala A e B. Aí a pessoa quer se aparecer, quer mostrar que é profeta, aí fala A, B, C, D, E, F, G, H. Aí Deus fala assim: eu vou cumprir só até o B, porque eu mandei você falar o A e o B, o C e o restante você se responsabiliza. Aí não acontece, aí mata uma alma. Aí a pessoa não quer mais ir para a igreja, porque aquele pastor falou isso e não aconteceu nada disso. Porque aquela missionária disse assim diz o Senhor e não aconteceu nada disso. Mata aquela pessoa e aquela pessoa nunca mais quer saber de igreja. Melhor é uma palavra dura que venha da boca de Deus, do que uma palavra de bênção que não venha da boca de Deus e nunca vai se cumprir. Balaão, você vai, só que você vai falar só o que eu mandar você falar. Olha aqui para mim agora. A Bíblia diz que Balaão pegou a sua jumenta. Pegou quem? Colocou as suas coisas em cima, montou na jumentinha, e a jumentinha foi. Chegou num certo lugar, a jumentinha ela empacou e não andava mais. Balaão pegou um pedaço de pau e tome. Pá! 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 Olha para quem está do seu lado e fala: você está batendo em quem sempre te carregou nas costas, por quê? Por que você vive batendo em quem te ama? Não tenha medo, não. Eu já falei, não é que ele está de cara feia, não, é que ele é feio mesmo. Olha para ele e fala: por que você vive batendo em quem te ama? Porque você vive batendo em quem quer seu bem? Porque você vive batendo em quem te carrega nas costas? Por quê? Por quê? Por quê? A Bíblia diz que ele monta na jumentinha de novo, e ele estava num campo largo. E a Bíblia diz agora que o campo começou a estreitar. Cutuca quem está do seu lado e fala: vai começar a estreitar. Mas é para o lado bom da história. Fala assim: vai começar a estreitar. Porque a partir de agora, a maldição vai começar a se transformar em bênção na sua vida.
Pode aplaudir a Jesus aí, querido. Não tenha medo, não. Não fugindo do assunto, já volto para a mensagem. Me cobre se eu voltar no lugar errado. Nós vamos ter encontro de casais aqui no dia 12 de setembro. Dê glória a Deus e aleluia por isso. E um certo casal de um jovem de 89 anos e uma jovem de 84 eram casados há 70 anos. Quantos anos eu falei? 70. Eita Jesus, eu chego lá. Já fiz 6, falta só 64. Perca o foco não, olhe para mim. E um dia essa senhora fez um cafezinho na cozinha, estava lá com 10 amiguinhas dela, tudo jovens de 80 para cima. E uma começou a dizer, aquela vez com o marido, a outra, aquela vez ele me botou para fora de casa, aquela vez eu fui para casa da minha mãe, aquela vez, e chegou nela, falou, e você? Nunca briguei com meu marido. Como é que é? Nunca briguei com meu marido. Elas, você está louca? Mentirosa, nunca. Se você nunca brigou, conta o segredo para nós. Ela falou assim, há 70 anos atrás, eu me casei. E nós fomos para a lua de mel. E o Adolfo tinha uma jumentinha, que chamava Balaão. Essa eu inventei agora, tá? Eu não sabia o nome da jumenta. E ele me montou em cima, e nós fomos em direção ao lugar de núpcias. A jumentinha andou 20 minutos e empacou. Ele desceu, olhou na cara da jumentinha, pôs o dedo e falou assim, ó, 1, 2. Quando ele falou 2, a jumentinha. Aí ela andou mais 20 minutos e empacou de novo. Aí o Adolfinho desceu. Aí ele foi na frente da jumenta e 1 e 2. Quando ele falou 2, a jumentinha. Só que a jumentinha andou mais meia hora e empacou de novo. Ele desceu, foi na frente da jumentinha, arrancou a 12 de dentro da mochila e deu um tiro na cara dela. Pum! Aí as mulheres falaram, e aí o final da história? E o final da história, todas as vezes que eu pensava em levantar a voz e brigar para ele falava 1, 2, Vamos voltar para a mensagem. Não perca o foco, o altar. Balaão sentou a madeira na jumentinha. E agora a Bíblia vai dizer que o caminho se estreitou um pouquinho mais. E ela andando, a Bíblia vai dizer agora que a perna dela prensou na parede. E ela pisou em cima do dedinho, no cantinho do dedinho de Balaão. Balaão pegou um pedaço de pau e jumenta desgraçada. Às vezes a pessoa que te ama quer te ajudar tanto que ela fala uma vez, você não escuta e machuca ela com palavras e com atitudes. Só que ela te ama tanto que ela vem pela segunda vez novamente e a gente acaba batendo e machucando novamente sem saber o que está acontecendo. Balaão monta na jumentinha novamente. E a Bíblia vai dizer agora que ela entrou num caminho estreito, que só cabia a ela, Balaão, e era um palmo para a direita, um palmo para a esquerda, e tinha muro dos dois lados. Aí a jumentinha agora entalou. E Balaão pegou e bateu na jumentinha de novo. Quando ela bateu na jumentinha, a jumentinha olhou para ele agora e falou. É a Bíblia que diz isso. Imagina uma jumenta olhar para você e falar.
terceira vez você está me espancando. O que te fez eu? Eu não estou com você desde quando eu nasci, não te carreguei nas minhas costas a vida inteira. Eu não sempre fiz tudo por você. E por que me bates pela terceira vez? Quando ela fala isso, o anjo de Deus aparece. A Bíblia diz que Balaão cai de joelho e vai com a cara lá embaixo e pede perdão. O anjo de Deus diz assim: pela terceira vez eu coloquei a espada no pescoço da jumenta, e por ela eu não te matei. Cutuca quem está do seu lado e fala: você está entendendo? Por essa pessoa que você tanto machuca, tanto agride, que a pessoa que mais te ama nessa vida, Deus tem poupado a sua vida. Quem é a pessoa que você mais ama nesse mundo e faz tudo para vê-la feliz? Pensa aí. E essa mesma pessoa que você mais ama e faz tudo para vê-la feliz, quando você faz alguma besteira, é a pessoa que você mais machuca. Isso se transforma em amor e ódio. Eu amo, só que com as minhas atitudes eu acabo ferindo. É por isso que hoje é noite de transformar maldição em bênção. Sabe por que as mulheres e os maridos sempre brigam um com o outro, quebram o pau? E com as pessoas de fora isso não acontece? Eu já cansei de falar isso para a Bispa Viviane: pô, mas com todo mundo é beijinho, abraço, comigo é só pancada. E ela também falou já isso para mim. E você também para sua mulher, e sua mulher também para você. Não minta. E um dia Deus disse assim para mim: sabe por que isso acontece? Porque ela sabe, você sabe que vocês vão discutir, amanhã de manhã vai estar tudo bem. E uma pessoa de fora, se fizer isso, acabou. Eu falei: qual que é o mistério disso, Deus? Deus disse assim para mim: é melhor serem dois do que um. Porque o dia que você precisar, as pessoas de fora que te amam vão te ajudar no primeiro e no segundo. No terceiro, quem vai estar com você é sua mulher. As pessoas de fora que falam eu te amo, te beija, te abraça, elas vão aguentar no começo, mas depois elas têm a vida delas para seguir. Quem vai estar com você é seu marido. Quem aguentou todas as barbaridades que Balaão fez a vida inteira foi a jumentinha. E quem apanhou dele 3 vezes? Chacoalha quem está do seu lado e fala: está entendendo? Olha para mim e fala: vai entrar por aqui, sair por aqui, ou vai entrar por aqui e estacionar aqui, ó. O anjo agora diz assim: foi por ela que eu não te matei, porque eu vim contra ti. Imagina um anjo de Deus olhar para você agora e falar: eu vim contra você. Vai chamar quem? Se foi Deus que enviou. Vai chamar seu amigo lá da igreja? Pode chamar, mas chama ele e a igreja inteira. Quando o neguinho vê um anjo de 7 metros de altura com uma espada de 4, queridão, neguinho sai borrando a rua toda. E agora, hein? Balaão, você vai até ele, e eu vou te dizer o que você vai falar quando chegar lá. O que tem de pessoas que se levantou para tentar me amaldiçoar e te amaldiçoar. O que tem de pessoas que olhou para você e falou assim: por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ela tem e eu não tenho? Por que que ele tem esse chamado e eu não tenho? Por que que ela tem esse chamado e eu não tenho? Amaldiçoando a minha vida e a sua vida. Aí a Bíblia vai dizer assim: que maldição sem causa não prospera, que não há encantamento contra Jacó e nem maldição contra Israel, que praga nenhuma chegará à minha tenda e à sua tenda, porque a nossa tenda está lavada e remida no sangue do Cordeiro, e nem na porta o espírito de morte pode passar,
porque é Jesus quem manda em você e em mim. E quando Jesus manda na minha vida e na sua vida, quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Balaão vai até agora Balaque fala assim: sobe o monte. Dali do bico do monte de Moabe você enxerga todo o povo. Balaão vai com ele, já estou indo para o final. Balaão faz assim: prepare aqui 7 altares, 7 cordeiros e 7 cabritos, e sacrifique a Deus, que eu vou além, ouvir aquilo que Deus vai falar. Quando Balaão sobe lá em cima, Deus está esperando ele já. Fala, Balaão, o senhor ouviu tudo que Balaque falou? Ouvi. E aí? Tenta amaldiçoar o povo. Tenta tocar naquilo que eu decidi abençoar. Tenta. E o que eu faço, Deus? Estende as suas mãos e abençoa. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Você veio fazer o que aqui, Balaão? Fui pago para amaldiçoar o povo. Você vai tocar naquilo que é meu? E o que eu faço, Deus? Estende as suas mãos e abençoa. Quando Deus quer abençoar o crente, até o diabo tem que levantar a mão para abençoar. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus vai lá no ímpio, tira dele e traz no colo do justo. Quando Deus decide abençoar, pode ser o pai, não sei das quantas, a mãe, não sei das quantas, quem for, quando Deus dizer, estende as mãos e abençoa. Abençoa. Peraí, segura aí. Olha o segredo aqui. Aí Balaão fechou o olho e estendeu as mãos. Deus falou: não, abra o olho. Deus está dizendo para ele assim: você vai ver, você vai profetizar daqui, vai abençoar, eu vou agir lá embaixo, você tem que ver o que eu vou fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus manda dizer para a igreja hoje, para mim, eu tomo posse dessa palavra. O inimigo vai ter que ver aquilo que eu vou fazer. Não peça para mim abater, pelo contrário, peça para mim dar forças e deixar em pé, porque quando você levantar o troféu, ele vai ter que aplaudir, ele vai ter que falar quem te viu e quem te vê. Deus, quando decide abençoar, ele abençoa. Não vai dar certo aquele negócio. Quem falou que não vai dar certo? Satanás. O ministério não vai crescer. Quem te falou isso? Esse aí não vai conseguir se posicionar. Quem falou? Ele está abençoado por Deus. Chacoalha quem está do seu lado e fala: sua vida vai mudar a partir de hoje. O que era maldição, Deus está transformando em bênção. Levanta sua mão direita. Eu profetizo em nome do Deus Todo-Poderoso, agora que toda maldição hereditária que acompanhava essa vida, até a 15ª geração, seja queimada pelo poder da glória de Deus agora. Toda maldição hereditária de drogas, de bebida, de prostituição, de morte, está quebrada agora. Apóstolo, eu não tenho forças, eu quero parar, mas eu não consigo. Você consegue, tudo você pode naquele que te fortalece. Você pode sim. Olha para quem está do seu lado e fala: sabe quem você está vendo aqui? Um general de guerra de Deus. Chacoalha quem está do seu lado e fala: eu não podia, mas nele eu posso todas as coisas. Fala: eu não conseguia, mas a partir de hoje eu vou conseguir. Fala assim: eu não tinha forças, mas a partir de hoje ele me renova as forças.
ando remandi que te ela mandou que te alai, onde rebande que te alai, ando revide catalai, ando roia Joshua labai, e anderia o este alaba corobe de xarabada. Ai, apóstolo, minha vida está estacionada. Estava! Ai, apóstolo, eu não vejo as coisas acontecer. Vai começar a acontecer. Ai, eu só vejo as coisas andando para trás. Acabou. Deus coloca um basta. Chega, Satanás, acabou. Chega de amar essa vida. Chega de prender essa vida. Acabou. Acabou. Balaão desce. Balaque fala, talvez do outro lado do monte você consiga ver melhor. Ele sobe de novo. E quando ele estende as mãos, ele fala, e agora Deus? Deus fala, e agora o quê? Eu subi aqui para amaldiçoar, pois é, mas você vai abençoar o meu povo, porque eu transformo a maldição em bênção. Estenda as mãos, Balaão, e abençoa agora. Abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa a vida profissional, abençoa o ministério agora. Xarabade, que te mandai. Se coloque em pé, Balaão. Oh! Ei, Balaão! Ei, Balaão! Você vai passar a ser feliz. Deus está mudando a história da tua vida. Deus está tirando você desse cativeiro. Deus está te levantando para cada dia de vergonha a dupla honra. Ei, Balaão, endarabadei o nome de Cataia Ramandos. Sobe as montanhas de Moabe, estenda a mão para o meu povo e diga: Balaão, assim diz o Senhor dos Exércitos, aquilo que era maldição está sendo transformado em bênção. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e operando eu, quem impedirá? O segredo, assim levita-se. O segredo é porque o povo estava unido, o povo andava junto, um orava pelos outros, um jejuava pelos outros, um profetizava sobre a vida dos outros. Quando Deus olhava aquilo no meio do deserto, Deus falava para Jesus: olha lá, filho, dá uma olhada, é tudo que eu quero deles. Um orando pelos outros, um jejuando pelos outros, um povo unido,
Um povo forte em uma só visão.